Boa tarde. Eu tinha alguns slides para passar. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar com vocês. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem feito. Deixa eu começar aqui, né? Contar um pouco sobre o trabalho que a gente tem feito sobre a importância das áreas verdes na saúde. Vamos contar o que tem sido publicado e o trabalho que a gente está fazendo lá na faculdade. Então, quando a gente começa a pensar por que uma cidade precisa ser verde, por que uma cidade precisa ser arborizada, existem já inúmeras evidências mostrando quais os benefícios que as árvores trazem a gente ter na cidade, né? Que vocês provavelmente já sabem de todas elas. Então, as árvores trazem sombra, as árvores diminuem o barulho, as árvores são nosso grande filtro de poluição, né? Geralmente o material particulado são as árvores. As árvores aumentam as áreas permeáveis, diminuindo as enchentes. As árvores são bonitas, então o lugar onde a gente mora fica mais bonito e por isso vale mais. E as árvores são um local onde a gente tem um habitat para a vida da avifauna da cidade. O conjunto desses benefícios que as áreas verdes trazem para a cidade se refletem em benefícios para a saúde, né? Então, existem já vários... as árvores são mediadoras de vários benefícios na saúde. Por exemplo, a coisa da redução do estresse, a atividade física que um ambiente verde proporciona, um local verde proporciona uma coesão social maior, proporciona diminuição de temperatura, proporciona maior umidade, culminando, então, já tive muitos estudos mostrando que, em áreas verdes, você tem redução de morbidade psiquiátrica, atividade física associada às áreas verdes, levando à redução de sobrepeso e obesidade em criança, também isso já tem estudo mostrando, redução de doença cardiovascular, de novo, mediada por atividade física, e até desfechos que a gente nem pensa muito, como, por exemplo, desfecho em gravidez, né? As crianças nascem melhor quando as mães moram mais perto de áreas verdes. Como é que a gente quantifica isso, né? Não sei se tem algum gestor público aqui. Isso é importante entender, que isso é uma economia muito importante em saúde. Se investir nas áreas verdes da cidade custa menos para o gestor que está falando em saúde. Então, nos Estados Unidos, né, que eles são muito bons em quantificar as coisas, ou por precificar, né, tudo, em 2010, esse trabalho é bem clássico já, eles mapearam todas as áreas verdes da cidade, então a porcentagem de verde que tem nos Estados Unidos. Fizeram um cálculo de quanto isso reduz de particulado no ar da cidade, no ar do país. Esse é um trabalho nacional. Então, esse trabalho mostra que 17 milhões de toneladas de particulados são retiradas do ar pelas áreas verdes dos Estados Unidos. A gente sabe que, cada vez que você decresce particulado no ar, você decresce uma série de internações e até mortalidade, né? Isso foi o Clean Air Act lá dos Estados Unidos, mostrou que as cidades que diminuíram a quantidade de particulado conseguiram diminuir a internação por várias doenças e até mortalidade. Então, estima-se que, nos Estados Unidos, a economia em saúde, pelo fato dos Estados Unidos ter a área verde que tem, é de 17 bilhões de dólares, quase por ano, que é bastante dinheiro. A incidência de quase 700 mil doenças respiratórias, e estima-se que menos 850 pessoas morreram por conta disso, que é bastante. As pessoas começaram a pensar nisso, nessa relação de doenças, de áreas verdes e saúde, já faz tempo, e esse é um dos primeiros trabalhos, eu sempre gosto de mostrar esse, que eu acho ele bem simples de entender e é bem interessante. Eles pegaram 2 grupos de pacientes que tinham sido recém-operados por retirada de vesícula biliar, pela colecistectomia. E fizeram o pós-operatório desses pacientes, um grupo olhando para um jardim com área verde, com árvores, e o outro grupo olhando para uma parede de tijolos. E mediram o quanto que esses pacientes requisitavam medicação e enfermagem no pós-operatório. Então, quem reclamava mais, quem chamava mais a enfermeira, quem que pedia mais analgésico. E todos os pacientes que olhavam, então, para essas áreas verdes, eles tiveram uma recuperação pós-cirúrgica melhor. Mostrando, então, que, né, um dos primeiros estudos mostrando que a importância disso, né, na nossa saúde.
E hoje em dia é um assunto que tem gente estudando muito, assim, um estudo que está estourando mesmo, em todas as áreas, em todos os níveis de saúde, as pessoas estão olhando para isso, estudando, pegando banco de dados populacionais grandes e tentando entender qual a relação das áreas verdes tem na saúde, né? Você consegue hoje fazer mapeamentos, né? Então, vou mostrar alguns exemplos desse e vou mostrar o que a gente está fazendo lá na faculdade, parecido com esses estudos também. Então, esse estudo é um estudo em adulto, tem muito mais estudo em adulto do que em criança, um estudo que saiu agora em 2017, na Califórnia, quase 8.000 participantes, é um questionário. Um questionário para a população da Califórnia, onde eles avaliam uma avaliação autoestimada de saúde e alguns parâmetros, vamos dizer, mais quantitativo de obesidade, hipertensão, diabetes, um parâmetro importante, coesão social. E eles viram que quando você... Como é que esses estudos fazem, em geral? Eles pegam aquele participante do estudo e estudam num raio, que a gente fala de um buffer, ao redor dessa pessoa. Esses buffers variam na literatura 250 até 1 quilômetro, isso depende do estudo. E nesse caso, esse grupo usou um buffer de 250 metros. E eles viram que... Então, muitos desses... Você tem dois jeitos de estudar áreas verdes. Um é você estudar se a árvore está aqui na tua frente, que é onde você está analisando muito do impacto ambiental que ela tem. O outro jeito é você ver, por exemplo, o acesso a parque. Aí você está começando a ver atividade física junto, já se confunde. Então, aquela pessoa que mora perto de um parque, provavelmente ela faz mais atividade física. Então, os estudos misturam isso. Você mede quanto está longe de um parque, quantas árvores tem na rua. E aqui eu vou mostrar alguns estudos, meio puxando a sardinha assim, para o lado da arborização urbana, que a gente é fã. Vários estudos estão mostrando que é importante você ter árvore na sua rua, assim, a sua cidade ser arborizada. Então, nesse estudo, não foi o acesso a áreas verdes que deu algum tipo de resultado, mas foi o número de árvores na rua daquela pessoa que se relacionou com um menor nível de obesidade, maior coesão social, menos hipertensão e menos diabetes naquela população. Então, o fato de você ter uma cidade arborizada por si só, provavelmente por todos esses efeitos ambientais que a gente mostrou na primeira slide, têm se mostrado bastante importantes. Esse aqui é um estudo de Nova York, um desses desfechos gestacionais. Esse é o tal do buffer, o centro do quadrado... Opa, perdão. O centro do quadrado seria o participante e aqui em volta é o buffer, que eles então aqui é o mapa de árvores de Nova York. Então, o que eles estudaram em Nova York? 110.000 nascimentos, analisando esses bancos de dados de peso ao nascer e prematuridade, e plotaram, como vocês fazem as correlações para áreas verdes e azuis, azuis, no caso, é o waterfront, lá de Nova York, as árvores de rua e a distância de parques e grandes áreas verdes. De novo, esse estudo é bonito, que ele mostra que a única coisa que foi associada significativamente foi o número de árvores na rua. Então, as mães que têm mais que os filhos, cuja gestação ocorre em locais que têm mais árvores, as crianças têm maior peso ao nascer. Tem vários estudos mostrando, então, a relação de áreas verdes e criança, e eles mostram, de novo, eles mostram que as crianças crianças hispânicas, são então um grupo um pouco de mais disparidade social, tem vários estudos. Então, os estudos têm mostrado que quanto maior a precariedade social, maior é o efeito das áreas verdes. Isso é bem importante, vários estudos já refletem isso, principalmente para essa coisa da atividade física e da saúde mental. Quanto mais disparidade social, melhor é o efeito da área verde. Então, nessas crianças hispânicas do Texas, de novo, plotaram num raio de meio milha em volta de cada criança e aplicaram um questionário de qualidade de vida pediátrica. E esse estudo mostra que quanto mais, eles falam patches, quer dizer, quanto mais agrupamentos de árvores você tem em volta de cada criança, quanto mais e maiores, esse questionário de qualidade de vida é melhor.
Aqui, de novo, crianças um pouco mais velhas, o estudo canadense, né? Difícil a gente fazer a translação para o que acontece aqui, mas a maioria dos estudos são em locais de assim, países desenvolvidos. Tem pouco estudo na América Latina, acho que quase nenhum. Tem alguns estudos na África do Sul, né, que tem uma realidade um pouco mais parecida com a nossa. De novo, eles pegaram escolas e mediram o nível de atividade física que as crianças fazem no tempo fora da escola. E casa bem com aquele um dos slides que a Laís mostrou, que era um lugar cheio de árvore, que as crianças se pendurando. E eles mostram que, de novo, você está perto de uma área arborizada, se correlaciona com crianças que fazem mais atividade física do que, por exemplo, ela ir 2 vezes por semana num parque fazer uma aula, né? Então, para crianças maiores, onde acho que tem essa coisa do desafio mesmo, essa coisa da criança subir na árvore, descer e tal. Então, a importância, de novo, de você ter árvore em volta de você. Esse é um estudo que mostra crianças, é um estudo canadense, e eles montam um índice que chama o índice de disparidade, seria mais ou menos uma mistura de um nível socioeconômico com refugiado, com disparidade social, níveis da mãe, e montam um índice e comparam com o desempenho escolar em Toronto. Então, como a gente esperaria, né, quanto maior esse índice deles, que é o Learning Opportunity Index, quanto pior, né, menor é o aprendizado escolar dessa criança. E a hora que eles colocam isso comparam a quantidade de áreas verdes que tem dentro da escola, nesse mesmo local, eles chegam ao resultado que, obviamente, o peso mais forte é essa disparidade, mas quanto mais arborizada é a escola, melhor é o desempenho dessas crianças em matemática e leitura, né? Mostrando, de novo, aí talvez seja uma influência, o quanto isso é uma influência ambiental, né? Quanto tem de ambiente, quanto tem de atividade física, quanto tem, a gente não sabe direito, né, o que a área verde influencia em cada um desses pontos. Como é que é São Paulo? Né? São Paulo, a gente sabe que são realidades bem distintas desses estudos que têm saído. A gente tem uma cidade com uma distribuição de verde bem desigual. O nosso centro expandido tem grandes áreas de deserto, e as áreas verdes estão principalmente nas bordas, né, que a gente acaba não usando isso muito como lazer, né? Ninguém vai passar o fim de semana, né? A gente ainda não usa, infelizmente, poderia usar mais. Ainda a gente não tem essa tradição, né, de ir para a floresta no final de semana, mas o centro expandido aqui tem pouca área verde, bem desigual, e a gente tem um nível de disparidade social gigante, né? Quanto que isso influi, o quanto que as áreas verdes e a disparidade social e as áreas verdes conversam entre si, aqui a gente ainda não sabe. A gente está fazendo um estudo, não tem estudo em criança ainda, esse é o nosso, acho que é o primeiro brasileiro que vai sair nosso. A gente acompanhou adultos, pegou um estudo que está sendo feito na USP, já fazem 8 anos, é um estudo que segue a saúde cardiovascular de funcionários da USP. São 4.000 pacientes. Esses pacientes são seguidos há 8 anos, esses voluntários, né, são seguidos há 8 anos, e é conduzido lá no Hospital Universitário da USP, esse estudo. Eles cederam para a gente o banco de dados deles, um estudo que a gente está fazendo em colaboração com o pessoal do HU. Né, aqui são adultos, os pacientes têm uma média de 52 anos, e são pacientes... eu acho que esse estudo não é representativo bem no Brasil, né, são todos funcionários da USP, então é todo mundo com emprego, a disparidade acho que não é tão grande. Cada pontinho rosa é um voluntário, né, e a gente aplicou um buffer em cada voluntário desses de 300 metros. E o que a gente analisou, né, desses voluntários? A porcentagem de área verde em volta de cada buffer, dentro de cada buffer desse, a distância de parque, num raio de 1 quilômetro, quantos parques tem perto da casa da pessoa, analisou o número de árvores na rua, no distrito e na prefeitura regional, né? Então, quantas árvores tem na rua, no distrito e na prefeitura regional daquele voluntário. E os resultados foram bem interessantes.
Então, os desfechos, né? A porcentagem de área verde no buffer, distância de parques, o número de árvores na rua, no distrito e na prefeitura regional. O que a gente viu é que, se você, na sua subprefeitura, o número de árvores na sua subprefeitura, quanto mais árvores você tem na sua subprefeitura, o seu risco de chance de ser hipertenso cai 6% aqui em São Paulo. Se você, no seu raio de 1 quilômetro que você mora, cada vez que você tem mais parques, um ou mais parques, o número de parques no raio do seu quilômetro, quer dizer, quanto mais parques você tem, a sua chance de ser hipertenso cai 10%. Então, é bastante, né? Eu acho bem... E, só lembrando, né, acho que a Juliana até vai falar, não sei, a gente tem... Apesar da gente saber que as árvores são super importantes, a gente tem muito problema de manejo de arborização urbana em São Paulo. Né, as árvores a gente sofre com falta de manejo. Acabando já. A gente tem a Eletropaulo, que não ajuda muito a gente, né, a cuidar das árvores, a gente tem uma falta de consciência ambiental. Então, acho que, sei lá, se a gente não cuidar disso, né, não cuidar, acho que as nossas crianças aí podem sofrer bastante pelo que a gente está fazendo. E lembrar que a gente já destruiu 46% das árvores do planeta e, cada ano, a gente perde 15 bilhões de árvores. Né? Obrigada, era isso, gente. Obrigado, Thaís. Eu vou convidar o Luciano Lima. Pode ficar à vontade, onde você achar melhor. Luciano é o que eu quero ser quando eu ficar menino de novo. É um passarinheiro. Aos 13 anos, descobriu o verbo passarinhar e se deu conta que não precisava de estilingue ou gaiola para estar próximo das aves. Pediu um binóculo de Natal, juntou dinheiro de mesada para comprar livros e, na escola, ganhou o apelido de Menino Passarinho. Graduou-se em Biologia e fez mestrado em Zoologia, sempre tendo as aves como objeto de estudo. Atualmente é pesquisador do Instituto Butantan e gestor de sustentabilidade da Fazenda Bananal, além de se dedicar a sua carreira ao estudo e conservação das aves. Acredita que passarinhar muda o mundo. É isso? Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, muito obrigado ao Alana pelo convite, ao SESC. Dizer que é um prazer enorme estar falando com uma plateia não de passarinheiros, mas com uma plateia de pessoas reais. E eu vou trazer um pouquinho de uma perspectiva negativa em relação ao que ela mostrou, mas não negativa no sentido de ruim, negativa no sentido fotográfico. Então, tem muita gente falando aqui sobre o que as crianças ganham, o que as pessoas, de modo geral, ganham quando estão em contato com a natureza. Eu vou dizer o que a natureza ganha quando as pessoas estão em contato com ela. Na verdade, uma outra criança. Né? Para mim, que se a natureza fosse colocar uma faixa etária, certamente a natureza seria criança também. A natureza não é adulto. Então, passarinhar é preciso. Então, eu começo mostrando um gráfico, todo mundo acho que está cansado de, ou talvez de saber, mas de ter a intuição. Esse é o tempo de tela, essa é uma pesquisa que saiu ano passado, em 2017, esse é o tempo de tela médio de uma criança americana. Tela em frente à televisão, iPad, iPhone, por aí vai. Então, o tempo de tela médio de uma criança entre 5 e 8 anos nos Estados Unidos está em torno de 3 horas. E aí não é considerado que a criança vê na escola, tá? Isso é fora da escola. Ficou um pouquinho pequeno, mas esse é um outro relatório que traz um pouco também para a gente a dimensão do problema. Esse relatório mostra que mais de 84% das crianças brasileiras têm menos de 2 horas por dia ao ar livre. E os números ali só pioram se você for analisar, foi uma pesquisa que foi feita com vários países, mas se você parar para pensar, colocar isso numa escala, um presidiário na solitária, ele tem, por lei, direito a 2 horas de sol por dia. Então, mais de 84% das crianças, em média, no Brasil, estão passando menos tempo ao ar livre do que um presidiário, uma solitária. E aí, óbvio, a gente já falou bastante aí do Richard Louv, do transtorno de déficit de natureza e tudo mais. E a gente sabe que o transtorno de déficit de natureza traz uma série de prejuízos para a saúde, para a socialização, para várias questões ligadas às crianças de modo geral. E aí eu entro naquela outra parte que é a história que eu queria contar para vocês.
Algum tempo antes, bastante tempo antes do Richard Louv publicar esse livro, esse outro cara, que é um borboletólogo, um especialista em borboleta, um lepidopterologista, repete rápido sem gaguejar, o Robert Pyle, que é um pensador fantástico em conservação americano, em 93 ele publica esse livro, fala sobre a experiência dele quando criança numa área nos Estados Unidos, e ele cria um conceito que, na verdade, se você for esmiuçar, é o mesmo conceito que o Richard Louv traz depois, mas ele não chama de transtorno de déficit de natureza, ele chama da extinção da experiência. E como ele bem fala, isso é muito poderoso. A extinção da experiência não está relacionada apenas com perder benefícios pessoais oriundos do contato com a natureza, ou seja, não é só a gente prejuízo para a nossa saúde, também implica um ciclo de desafeto com o mundo natural que pode ter consequências desastrosas. Que consequências são essas? Quando a gente fala de extinção da experiência, a gente cai, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, o planeta Terra está passando, o mundo está passando pela 6ª extinção em massa. Ao longo da história do planeta, a gente teve diversos episódios de extinção em massa, a última foi que acabou com boa parte dos dinossauros. As aves são os últimos dinossauros vivos, as aves não são parentes dos dinossauros. As aves são, de fato, os últimos dinossauros que existem no planeta. O dinossauro não está extinto. Mas boa parte dos dinossauros se foram, e a gente sabe disso por quê? Se você compara, está vendo aquela linha cinza ali? Aquela linha cinza é a taxa basal de extinção. Então, essa seria a taxa esperada de extinção para a maior parte desses grupos animais. Olha como as taxas de extinções estão bem acima do que seria esperado. Isso caracteriza um episódio de extinção em massa, quando as taxas de extinção elas são disparadas por alguma causa, e pela primeira vez na história do planeta, essa causa é biológica, é a vida causando a extinção da própria vida. Só para vocês terem uma ideia, esse é um estudo que saiu há 3 dias atrás. Hoje, 60% da biomassa de mamíferos no planeta Terra é gado. 4% são animais selvagens, mamíferos selvagens. 70% da biomassa de ave é galinha, peru, pato, criado para consumo. Só 30% são aves selvagens. Então, por aí a gente tem noção, alguma coisa está errada. O que fazemos? Eu, como criança, adorava Capitão Planeta, minha vontade era chamar Capitão Planeta vinha nos salvar, ou a Anya, chamar a Anya vem nos salvar, juntar a Anya e o Capitão Planeta e vamos cuidar da natureza. No entanto, os cientistas, nós, conservacionistas, educadores ambientais, a gente tem adotado basicamente 3 estratégias. A primeira estratégia é da desgraça. Você não pode jogar lixo no chão, porque esse lixo vai entupir seu bueiro, esse bueiro vai ficar entupido, vai vir a chuva, vai alagar sua rua, você vai perder seus móveis, sua família vai morrer afogada, ruim. Você não pode construir sua casa no alto da montanha, porque vai vir deslizamento. Gente, eu tenho um amigo que é cineasta, ele fala, notícia ruim, ela revolta, mas ela não engaja. Notícia ruim não serve para nada, só para passar para as pessoas a sensação de que, ok, está tudo ruim, não tem nada que eu possa fazer. Quem não usa essa estratégia, usa a estratégia do pote de maionese vazio. Eu tenho esse problema, eu guardo vários potes de maionese lá, achando que um dia ele vai servir para alguma coisa. E a gente faz isso, os biólogos fazem isso com as pessoas. Por que eu preciso preservar jararaca? Não, porque se você não preservar jararaca, sabe o seu avô que toma aquele remédio para pressão, Captopril? Esse remédio ele vem da jararaca, então você tem que agradecer, porque se não fosse a jararaca, você não ia ter o remédio. Eu sou biólogo, conservacionista, amo natureza, mais qualquer outra coisa na vida. Eu sou sincero com vocês. Se o Irapuru desaparecer amanhã, não vai mudar em nada a vida de vocês. Não vai mudar em nada a minha vida, em termos práticos, reais, para a saúde, para o dia a dia, não vai mudar em nada. Então, às vezes, a gente exagera um pouco, e as pessoas, quando elas voltam para a gente com essa pergunta, elas refletem na casa delas, elas começam a ver que não é bem assim. E a outra estratégia é usar aí o que a gente chama de fofofauna, que é a fauna carismática. E a fauna carismática... quem já viu um panda aqui na natureza? Alguém já viu um panda na natureza? Não? Já? Na natureza? Na China? Mico-leão dourado, bicho brasileiro. Quem já viu um mico-leão dourado na natureza? Gorila das montanhas. Unicórnio. Mula sem cabeça. Saci, eu sei que um monte de gente viu o saci. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a maioria desses animais, eles têm status de criatura mitológica para as pessoas.
Uma pessoa normal nunca vai ver um panda. Nunca. Nunca. E a gente tenta fazer com que essas pessoas se interessem pela natureza contando sobre unicórnios para elas. Isso não dá certo, isso não tem dado certo. Prova que as taxas de extinção só têm aumentado ano a ano. O que fazer, então? E aí a gente tem vários e vários estudos, dá para a gente elencar várias coisas. Esses são os estudos que mostram a conexão entre você ter tido contato com a natureza e sua predisposição a se engajar na causa conservacionista, a defender a natureza, a contribuir financeiramente, a contribuir com voluntariado, a perceber o problema ao seu redor. E grande parte desses estudos eles ligam a conexão entre crianças com a natureza e o adulto que vai ou não entender a dimensão do problema. Baba John traduziu isso muito bem. Por mais piegas que possa ser, mas falta amor. No final, conservaremos apenas o que amamos, amaremos apenas o que conhecermos, conheceremos apenas o que nos houver sido ensinado. E é literalmente isso. A gente precisa conectar as crianças com a natureza para que elas desenvolvam empatia, amor pela natureza, e que aí elas passam a conservar a natureza. E o que a gente tem feito nesse sentido? Esse artigo saiu na Science. Quem aqui sabe que bicho é esse? Pikachu. Quem aqui sabe que bicho é esse? Coelho? Lebre? Vocês já ouviram falar em tapeti? Tapeti é a única espécie de coelho nativa do Brasil. Vocês conhecem o Pikachu, que foi um coelho criado por um japonês, sei lá quanto tempo atrás, e vocês não conhecem o tapeti. E não é um bicho raro, que está lá na natureza selvagem, na Amazônia. Aqui dentro da área do Sesc, provavelmente tem tapeti. E o que eles falam? Esse artigo ele traz a seguinte mensagem. As crianças elas têm um desejo muito grande de se conectar com a natureza, e a gente está fazendo as crianças se conectarem com a natureza com pokémons. E nesse artigo eles mostram para crianças inglesas um banco de 30 pokémons e mostram um banco de 30 espécies nativas. Mas não é lagarta, besouro, não. Eles mostram raposa, texugo, vários outros animais. E eles se dão conta que as crianças inglesas eles sabem reconhecer quase todos os pokémons e nenhuma espécie nativa. Basicamente é isso. E as crianças brasileiras não estão nem um pouco diferentes disso, não. Tá? E aí o Robert Pyle, mais uma vez ele, grande Robert Pyle, o que é a extinção do condor para uma criança que não conhece uma curruíra? Nada. O que é um condor? Não sei o que é uma curruíra. E será que isso é verdade? Será que isso tem sentido? E aí você vai ver a história de vários conservacionistas. Jane Goodall, que é a grande primatóloga aí, considerada. A Jane Goodall, quando ela tinha 5 anos de idade, o pai e a mãe dela deram de presente para ela um chimpanzé de pelúcia. E ela cresceu ouvindo uma casa que tinha bastante natureza e por aí vai. Ah, a gente quer um mundo de biólogos? Não, biólogo é um bicho muito chato e esquisito. Não queremos um mundo de biólogo, vai por mim. Então vamos pensar em outras pessoas. Theodore Roosevelt, que foi o grande estadista que levou a causa da conservação para dentro do governo, o cara que institucionalizou a conservação da biodiversidade em termos governamentais. Essa aqui é a caderneta de campo de Theodore Roosevelt quando ele tinha 8 anos. Ele tinha uma série de observações sobre o estado natural, aqui ele falando sobre a joaninha, the ladybug. Essa coruja das neves faz parte do museu do Theodore Roosevelt, que depois ele doou para o American Museum of Natural History. Antes de ter 15 anos, o Theodore Roosevelt tinha um museu em casa com mais de 130 aves empalhadas. Ele adorava passarinhar, vivia no meio do mato. Esse outro sujeito, 3 anos atrás, eu dei uma palestra no Congresso Neotropical de Ornitologia. Me perguntaram sobre o que eu queria falar, qual pesquisa que eu estava fazendo. Eu falei, eu quero falar sobre o Tom Jobim. Aí o cara me olhou, como assim, cara? E eu dei essa palestra sobre o tom das aves, as aves na música de Antônio Carlos Jobim. O Antônio Carlos Jobim era um passarinheiro, observador de aves, fissurado em passarinho. Ele, Neruda, Guimarães Rosa, todos esses caras eles eram observadores de aves de anotar os passarinhos. E isso está permeado em toda a obra do Tom Jobim. Tom Jobim fala, olha, eu sou um garoto de Ipanema, criado na beira-praia, vi coisas lindas que a civilização destruiu. Havia aquela areia fina de Ipanema, tão fina que cantava no pé. Areia finíssima, mar limpo, muito peixe, muito pássaro selvagem. Irerê só come uma porção deles. Eu poderia aqui passar o dia falando sobre Tom Jobim, várias coisas interessantes, conexão dele com a natureza e com as aves. Mas eu vou dizer só uma. Águas de Março é pau, é pedra, é uma tinta pereira. Uma tinta pereira é um passarinho. E toda a melodia de Águas de Março é inspirada no canto de uma tinta pereira, que também é chamado de saci, peixe frito ou tempo quente. Por quê? Porque o canto dele é pau,
Se você abaixa, tem um vídeo do Tom com Elise, e antes dele começar a executar Águas de Março, ele faz o canto do Saci na flauta. E aí você vê que é direitinho a continuação do canto dele, é Águas de Março, que foi eleita a melhor música brasileira de todos os tempos já. Então inspira, a natureza ela inspira as pessoas. Inspirou esse outro menino aí, óbvio que eu não tenho nada a ver contra quem me dera um dia chegar a ser pontinha da unha do Tom Jobim, do Theodore Roosevelt ou qualquer outra coisa dessa. Mas o fato essa aqui é a minha primeira caderneta de campo. Eu fui uma criança perturbada por natureza. Minha mãe queria me acalmar, ela me dava alguma coisa ligada com bicho. Eu passei por todas as fases, quem tem filho que gosta de natureza entende. Eu colecionei besouro, colecionei dinossauro, tinha álbum de figurinha de bicho, caderno que eu desenhava bicho, todos os meus cadernos de escola tinham bichos na capa. Eu era uma criança louca por bicho. E a minha família é do sul de Minas, perto de Varginha ali. Os meus avós são numa cidadezinha chamada Coqueiral. É uma cidadezinha... Você é de lá? De Campanha do lado, minha avó nasceu em Campanha. É uma cidadezinha ela vai conhecer, ela vai concordar comigo. Nessa cidadezinha interior do Minas, ainda bem, não tem mais nada para fazer a não ser você ir para a praça da igreja de noite ou se enfiar no meio do mato de dia. São as únicas opções. E era a coisa que eu mais gostava de fazer quando chegava férias de infância, a minha mãe mandava eu e meu irmão, vai para casa da sua avó, tchau. E lá eu ficava 3 meses, a ponto de quando eu voltava de Minas, eu ficava com vergonha na escola, minha mãe pegava escova de escovar roupa, escovava o meu pé do meu irmão, porque ficava aquela areia vermelha, aquela terra vermelha de Minas, aquilo ficava colorido no pé. E ela esfregava para a gente ir para a escola. E eu sempre adorei passarinho, o que eu mais gostava era passarinho. E eu amava passarinho, todo mundo que eu conhecia gostava de passarinho, ou caçava ou prendia passarinho. O que eu fazia então? Eu só não entrei para o exército, não sei porquê, mas o estilingue era meu passatempo preferido. Estilingue e caçar passarinho, era o que eu mais fazia. E era interessante, o que eu fazia? Eu saía com os moleques e eu tentava, na minha piração, eu tinha uns 6, 7 anos, mas eu tentava a gente matar o maior número de qualidades. Naquela época não existia espécie. Eram qualidades diferentes de passarinho. Então eu organizava, eu sempre tive meu espírito de líder, eu organizava a molecada, meus amigos, para a gente matar os passarinhos diferentes. Aquele ali a gente já matou, vamos matar aquele outro ali, ó. E aí no final a gente fazia aquela passarinhada, não sei se a passarinhada não de observar, mas o termo frango a passarinho, não sei se vocês sabem, o frango a passarinho, quando você caça passarinho vai comer passarinho, são vários corpinhos pequenininhos, aquilo ali não tem sustância, então você pica e frita tudo junto. Os pratos não vêm, não, esse aqui é um sabiá, esse aqui é um beija-flor, não. É tudo misturado, que nem frango a passarinho. Daí vem a expressão frango a passarinho. E aí, caçava, até um dia, e aí voltando para o Rio, eu sou de Resende ali, eu morava em Resende, e em um determinado momento, eu estudei colégio salesiano a vida inteira, eu estava numa feira de profissões. Acho que vários de vocês aqui são professores, vocês vão ter noção do que um professor pode fazer na vida de uma pessoa. Acho que talvez vocês já sabem disso, na verdade. Estava numa feira de profissões da minha escola, eu estava na 6ª série, eu tinha 13 anos, e era uma atividade para o pessoal do 3º ano do ensino médio. E tinham vários passarinhos empalhados num dos estantes, que era de uma faculdade de biologia. E eu parei, um menino falante, mala, insuportável, parei lá e comecei, esse aqui eu tenho lá em casa, era uma saíra amarela. Aí tinha um sanhaço empalhado, esse aqui eu já matei, tinha sangue, já tive lá em casa, esse aqui já peguei um para o meu avô, e fui falando dos passarinhos. Tinha um cara atrás, estava tomando conta do stand, ele era ao mesmo tempo observador de aves e ornitólogo. O ornitólogo é quem estuda passarinho por profissão. O observador de aves é quem faz isso por hobby. Eu sou as duas coisas. Quando eu estou trabalhando, eu sou ornitólogo, quando eu estou de folga, eu sou observador de aves passarinheiro. Ele viu a minha fissura, não só a minha, como do meu melhor amigo de infância na época, que hoje também é ornitólogo, ou seja, ele destruiu a vida de 2 crianças. E ele ficou tão impressionado com aquilo que ele falou assim, vocês gostam muito de passarinho, volta aqui amanhã que eu vou trazer uns negócios para vocês verem. Essa feira ia uns 4, 5 dias na escola. Aí a gente voltou e o Bosco ele trouxe uma pilha de livros de passarinho. Uma pilha. Eu nunca na minha vida imaginei que alguém escrevesse livro sobre passarinho. Para mim, passarinho era coisa de gente criança, não era coisa de gente séria. Imagina gastar papel, escrever livro sobre passarinho. E ele viu que a gente ficou tão impressionado com aquilo e chamou a gente para uma atividade de observação de aves. Ligou para minha mãe, falou com o coordenador da escola, e a gente foi para essa atividade de observação de aves. E no primeiro momento que eu vi aquele cara ele andando na mata, ele pegou o binóculo, olhou, ali tem um traupo saiaca, que é o nome científico do sanhaço. Desde moleque eu falava que quando eu crescesse eu queria ser cientista. Quando o cara falou o nome científico do sanhaço, eu falei, cara, o cara sabe o nome científico dos passarinhos. Aí eu olhei para o Bruno e falei, cara, eu quero ser igual esse cara quando crescer. Eu decidi naquele momento que eu queria ser ornitólogo quando eu crescesse. E assim foi minha vida.
Então, eu dediquei boa parte da minha carreira, que sou eu lá com 14 anos, esse é meu irmão, sou eu. Quando eu tirei a carteira de motorista, a primeira coisa que eu fiz, peguei o carro e fui para uma área que tinha um passarinho muito raro lá em Paraty, desci de Resende, várias histórias. Enfim, mas tudo isso para falar que, por conta disso, eu me formei e hoje eu sou o coordenador técnico, uma coisa que eu ajudei a fundar, que é o Observatório de Aves do Instituto Butantan, que foi o primeiro observatório de aves criado no Brasil. E o Observatório de Aves do Instituto Butantan, a gente faz bastante pesquisa científica, muita, mas a gente lida muito com a parte da questão da observação de aves como ferramenta de educação ambiental, observação de aves como ferramenta para colocar as pessoas em contato com a natureza. Passarinhar é igual colecionar figurinha, mas as figurinhas estão vivas e espalhadas pelo mundo. E tem 3 motivos aí porque a gente fala das aves. Primeiro, quem não gosta de passarinho, bom sujeito não é. Você fala, vamos observar aranha? A pessoa, como assim observar aranha? Vamos observar... não, vamos ver passarinho. Passarinho é um negócio inofensivo, as pessoas, ok. As aves são acessíveis. Esquece esse negócio de país do futebol. O Brasil não é o país do futebol. O Brasil é o país da biodiversidade. O Brasil é o país dos passarinhos. Onde tem mais quente, onde tem maior número de espécies de aves no planeta Terra. Tá? Então, a América do Sul é o continente das aves. E aí, quando a gente fala que as aves são acessíveis, a gente está falando aqui de lugares urbanos. Esse outro artigo, eu vou começar a falar um pouco mais rápido, porque meu tempo já acabou, na verdade, hoje. Existe esse artigo que fala o paradoxo do pombo. Ele traz especialmente essa questão de que, hoje em dia, o pombo pode fazer mais pela conservação que o panda. E qual que é o paradoxo disso? O paradoxo é que as espécies que não precisam de ajuda conservacionista no momento atual são as espécies que podem fazer a ponte conectando as pessoas com a natureza, que são os passarinhos, a fauna que está no quintal das pessoas. E aí o cara apela para o pombo. No Brasil, a gente não precisa apelar para o pombo. Independente do lugar que vocês morem, qualquer pessoa que vocês podem morar em qualquer lugar, no raio de 3 quarteirões da casa de vocês vai ter pelo menos 30 espécies de aves diferentes. Eu aposto que vocês quiserem. Os passarinhos estão em todos os cantos. Aqui no SESC, não sei se foi feito levantamento já, mas aqui eu estimo que deve ter algo em torno de 150 a 200 espécies de aves, nesse trechinho que a gente está por aqui. E as aves a gente já conhece muito sobre elas, a ponto de a gente ter aplicativos gratuitos hoje que você consegue identificar todos os passarinhos que você vê por aí. Esse aplicativo foi desenvolvido por Cornell, o Observatório de Aves do Butantan trouxe esse aplicativo para o Brasil, e esse aplicativo você joga uma foto dentro dele, ele por inteligência artificial ele te diz que espécie de ave é. Então a gente tem as ferramentas para trabalhar. E aí o que a gente resolveu fazer? A gente criou o Vem Passarinhar. Vem Passarinhar é uma atividade que tem mensalmente, um mês é lá no Instituto do Butantan, outro mês em outro parque municipal de São Paulo. Ela consiste numa caminhada de observação de aves, depois a gente tem um piquenique, café da manhã comunitário, e no final o papo de passarinho, que é alguém falando sobre alguma coisa ligada à natureza. A gente já fez 61 edições do Vem Passarinhar, mais de 2.300 pessoas, evento gratuito, qualquer pessoa pode ir, em qualquer momento. Aproveito para fazer o convite. Esse sábado tem Vem Passarinhar, lá no Jardim Botânico de São Paulo. Todos são super bem-vindos. E inspirado no Vem Passarinhar, começaram a surgir iniciativas parecidas no Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem o Vem Passarinhar Minas, Vem Passarinhar Estado do Rio, Vem Passarinhar Bragança Paulista, Vem Passarinhar São Sebastião, Vem Passarinhar Sergipe, Trapaçaí. A gente tem o Vem Passarinhar Estado de São Paulo, que são atividades onde a gente promove a conexão com as pessoas, com a natureza, utilizando os passarinhos. Mas não é só passarinho. Além de outra coisa que a gente faz para conectar pessoas e natureza, a gente também coordena o Butantan Licedia, eu sou um dos organizadores, junto com o Guto, que é o criador, e a Érica, o Avistar. O Avistar é o Encontro Brasileiro de Ciência e Natureza, que durante muito tempo foi o Encontro Brasileiro de Observação de Aves, ocorre sempre no terceiro final de semana de maio. É um evento enorme, gigantesco, com N mil programações, e em paralelo a gente tem o Avistar Kids. E o Avistar Kids, isso aí é uma palhinha do que a gente teve há um mês atrás, menos de um mês atrás. Então, no Avistar Kids a gente teve oficina de abelhas, a gente teve o Vem Abelhar para crianças, a gente teve o Vem Borboletar, que é um evento que a gente vai começar a fazer também mensalmente no Butantan. E, para mim, olha essa imagem, olha o poder dessa imagem. A menininha pegando uma caranguejeira, a Laís estava falando sobre risco aqui, a menininha pegando uma caranguejeira na mão dela, que a caranguejeira é maior que as duas mãos dela juntas. E eu que fiz essa foto, na verdade, eu olhei um pedacinho do filme, e o pai estava do lado, e eu via o pai desesperado, assim, querendo pegar a menina, tipo, não faz isso. E a menininha vai, põe.
Cara, é isso. Essa criança não vai ter medo de aranha. Essa criança vai ser uma outra, vai ser um outro adulto. E aí, para finalizar, acho que não sei se vai tocar, mas esse é um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho. Que cor que ele é? Esse foi em Porto Seguro. Chegou a saber aqui. Vocês viram o olho dele? Que cor que é? Branco. Olha aqui, ó. É esse daqui, ó. É esse daqui. Qual que é? É esse daqui, ó. E como é que é o nome dele? Estacionamento, tá vendo? Corrupião. Isso, é o corrupião, exatamente. É o corrupião. Tá lá em cima da gente, ó. Aquele menininho, aí eu fecho contando essa história, aquele menininho que apareceu ali por último, essa atividade aconteceram 3 dias. Aí ele foi no segundo dia ele chegou no final, quietinho, perto de mim, me cutucou. Tio, oi. Tio, hoje foi o dia mais legal da minha vida. Aí eu olhei aqui, pô, legal, volta amanhã e tal. Aí no outro dia ele voltou, trouxe o pai e a mãe dele. Aí ele correu, vimos passarinhos e tal, aí no final ele voltou para mim e me cutucou de novo. Tio, hoje foi o segundo dia mais legal da minha vida. Eu perguntei por que foi o segundo dia mais legal. Ah, não, porque ontem eu vi aquele pica-pauzinho melhor, hoje eu não consegui ver ele direito. Enfim, isso para mostrar que a gente precisa fazer isso, porque a natureza também ganha, não são só as crianças. Obrigado, gente. Obrigado, Luciano. Doris. Doris é cofundadora e diretora executiva da Fundação Inspira, que nasceu da preocupação em construir para o cotidiano de setores com menos oportunidades. Vou começar de novo, pode? Então, vamos lá. Doris é cofundadora e diretora executiva da Fundação Inspira, que nasceu da preocupação em contribuir para o cotidiano de setores com menos oportunidades, motivada pela possibilidade de oferecer experiências na natureza que permitam enriquecer o dia a dia. Você. Sim. Deixa eu te passar, está aqui. De nada. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a Lana y a CESC por esta iniciativa de juntarnos a todos y también por la amabilidad que yo creo que todos los que hemos expuesto lo hemos vivido y se ha sentido harto. Así que de todas maneras partir agradeciendo. Te quería agradecer, Thais, también porque mencionaste a Ulrich y la investigación de los árboles, de la copa de los árboles, así que me ahorraste harto tiempo ahí, que voy a estar media preocupada por el tiempo. Yo voy a dividir la presentación en 3 partes. Una, en quiénes somos, qué hacemos como fundación, lo que hemos hecho, el antes y el después de los proyectos y en qué estamos ahora. No voy a poder profundizar mucho, pero voy a hacer mi mejor intento por acotarme al tiempo. Bueno, Inspira, nosotros somos una fundación sin fines de lucro, trabajamos con las comunidades hospitalarias, recuperando sus áreas verdes y generando comunidad. Los hospitales son instituciones sociales de muy alto estrés. Nosotros lo que queremos es poder aliviar y enriquecer la vida cotidiana. Nos interesa hacer algo en el día a día de un hospital. Y por comunidad hospitalaria entendemos que incorpora a los pacientes, a sus familiares y también a los trabajadores. Juntos facilitamos el cambio, nos interesa mucho transformar el entorno del hospital y en general, en concreto, lo que hacemos, transformamos junto con ellos lo que son patios o jardines en descuido o abandonados, lo vamos a ver, en jardines sanadores. La verdad es que Thais algo mencionó, en la década de los 80, o la verdad es que un poco antes, pero hay un brote en la década de los 80 muy grande a nivel mundial
que lo lideran varios investigadores. Ulrich es uno de los... o sea, si ustedes se meten como a ver qué hay de la teoría de naturaleza en los hospitales o jardines sanadores que se acuña ese concepto, van a ver mucha literatura, y lo interesante es que a partir de esa década vuelve la naturaleza a los hospitales, pero de la mano de la investigación. Y yo creo que eso es algo que cambia y que es muy importante. Inicialmente los hospitales y los centros de salud siempre contemplaban tener espacios de naturaleza al costado de las salas de hospitalización. Y muchos familiares, incluso los equipos de salud, sacaban a los pacientes a los jardines y a los patios o a los parques. Pero con el tiempo, con la carestía del metro cuadrado de tierra, además, se construyen las salas y se deja poco espacio para la naturaleza. Por eso es que es súper importante que se ha investigado mucho, investigaciones tan exhaustivas como han tenido hasta 5 grupos control, y han demostrado cuál es el efecto de la naturaleza en pacientes hospitalizados, también en los equipos de salud, y cómo alivian y bajan el estrés, y esto con mediciones bastante serias. Yo no me voy a meter mucho en eso, pero si a alguien le interesa, nosotros tenemos un documento en donde recopila las investigaciones, las que hay en este minuto. Nuestra inspiración es como lo que está, la verdad, la parte central es, por una parte, llevamos naturaleza a los hospitales, a los centros de salud, pero al mismo tiempo y con la misma importancia, es como que tenemos 2 líneas, ni una es más importante que la otra, generamos comunidad. Los hospitales, yo me imagino que en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, son instituciones súper jerárquicas, muy jerarquizadas. Es muy raro de repente reuniones donde están los médicos, las enfermeras, los técnicos, los auxiliares, todos como personas iguales frente a un mismo problema. A nosotros nos enorgullece muchísimo y sentimos que plasmamos muy bien el espíritu de Inspira cuando tenemos en una misma mesa al director de un hospital y también a los jardineros que se van a hacer cargo de los jardines después. Para nosotros nos llena de orgullo y nos da mucha inspiración para poder seguir. Entonces son esas 2 instancias, generar comunidad, el encuentro, porque finalmente las palabras que hemos escuchado dichas por el mismo hospital es que eso está humanizando lo que está ocurriendo día a día en los hospitales. ¿Ya? Tenemos 4 pilares de trabajo en donde nosotros decimos si falta uno no es un proyecto Inspira. Ponemos mucha importancia en el diseño, diseños también que han sido investigados, hay mucha literatura en donde se dan cuenta de diferentes criterios o condiciones que necesitan tener los diseños para aliviar en un hospital. Por ejemplo, no estoy hablando muy rápido, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hace 6 años, cuando partimos en este tema y empezamos a estudiar, me tocó leer una vez en la literatura que decía si en la naturaleza, en un hospital, hay un espacio verde, con las plantas bien cuidadas y que se está ocupando, no sirve. Cuando yo leí eso, dije, pero a ver, ¿de qué se trata? Y de verdad, uno estudiando y profundizando se pone mucho énfasis en el diseño. Y son cosas simples, Son cosas simples, pero que en lo concreto no se dan. Por ejemplo, lo vamos a ir viendo en concreto a qué me estoy refiriendo con los diseños más adelante. Aquí está lo que se refirió Lais también. Pusimos nada más que a 2 de los que han estudiado mucho. Roger Ulrich es uno de ellos,
y Esther Stenberg, que es una mujer, es una neuroinmunóloga, que creó un instituto en la Universidad de Arizona que se llama Bienestar y Lugar, y estudian muy seriamente cuál es la influencia del lugar en el bienestar de las personas, ¿ya? Hay libros, la verdad es que hay harto si a alguien le interesa este tema. Y ellas han medido que estar solo de 3 a 5 minutos observando espacios dominados por árboles, flores o agua ayudan a reducir el enojo, la ansiedad y el dolor, además de inducir la relajación, cambios en la presión sanguínea, tensión muscular y actividad eléctrica del corazón y el cerebro. Cuando uno está dentro del hospital, porque todos nosotros los que estamos acá, yo creo que no necesito decir la importancia de la naturaleza en nuestra calidad de vida, pero cuando estamos adentro de un hospital, en donde la atmósfera es de sufrimiento, de alto estrés, de falta de tiempo en las atenciones y de mucho tiempo de espera en los pacientes y familiares, o sea, y no hay espacios donde de repente solo sentarse, tener esto como un estudio para entrar a conversar con la comunidad médica y hablar de lo importante que es que juntos hagamos algo, para nosotros es como oro puro. Esta es una imagen que yo prefiero, más que hablar mucho de lo que hacemos, esta imagen refleja lo que inspira, junto con el hospital, queremos que ocurra. Y que queremos simplemente que las personas que están viviendo algo personalmente frente a una enfermedad o algo, lo están viviendo, pero que se puedan relacionar con este tiempo, con su propia enfermedad, de una manera más amable. El tema de la contención que la naturaleza brinda dentro de los hospitales para nosotros es crucial. La dejamos que sea protagonista. Confiamos plenamente en que si ella es la protagonista y nosotros aportamos como en el diseño que sea cuidado, ella va a contener y va a lograr que se haga esto. Esto es completamente espontáneo. Era un paciente que está conectado a algo de suero. En su hora de visita, nosotros al principio pensamos que el hospital nos iba a llamar la atención en algo porque empezó a ocurrir que en salas de hospitalizados aledañas a este jardín, los pacientes en sus horas de visita le empezaron a decir a sus familiares: no vengan a la sala, juntémonos en el jardín, porque en las salas ellos pueden recibir solo 2 personas por paciente, eso es algo legal, cuando están en la mayoría de las salas, no en todos, o sea, es así que reciban solo 2, en algunas salas pueden recibir solo 1 hora, en otros es más largo el horario, pero empezaron a decir que se junten en este o en otro jardín. Y estos amigos, nosotros conversamos después con ellos, y el amigo decía: estuvimos 3 horas conversando en este jardín. Si yo hubiera subido a la sala de espera a los 20 minutos, salgo arrancando a la sala de donde está hospitalizado, porque además permite intimidad y que puedan conversar de lo que sienten también, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos de cuando yo les cuento que están abandonados. Esto más o menos, esto es el 2014. Esto es febrero del 2014. Este es el único de los espacios que además tiene un café en el fondo, donde se juntan la comunidad hospitalaria por completo, médicos, pacientes, muchos familiares. Y el director ahora dice que es el patio republicano del hospital. Aquí se juntan todos. Estaba así antes. Tiene una sala de hospitalizados al lado derecho, que además veían, esto era lo que ellos veían todos los días. Y ahora, a mediados del 2014 hicimos este arreglo. Ahí hay una escultura, que ahí está, pusimos una escultura. Tenemos una línea que se llama Arte en Hospitales,
porque creemos que la naturaleza sana, la belleza sana y el poder dignificar a las personas que acuden a la salud pública, pasar de un espacio en donde les decía no me importa, esto es lo que tenemos, a decir me importa y queremos tener algo cuidado para ustedes, eso nos ayuda también a poner las esculturas. Nos decían que habíamos tomado una mala decisión porque esta escultura iba a durar 2 semanas. La verdad es que llevamos 4 años y sigue la escultura ahí. Este otro jardín, el Jardín del Ceibo, este jardín estaba al frente de la UCI, es principalmente para familiares. Los familiares cuando perdían a un familiar venían acá a llorar y a consolarse en grupo, y este era el estado que tenían. El jardín ahora está así. Fue el primer jardín del hospital que tiene una rampa de acceso. Todos los jardines del Hospital del Salvador, el jardín está 1 metro más abajo, ninguno tenía una rampa de acceso. Uno veía las sillas de ruedas al borde. Y yo creo que uno de los regalones, es uno de los más simples, de los más sencillos, pero refleja algo que nos dicen que es muy cálido. Creemos que la calidez, la contención en un hospital se agradece mucho y alivia, la verdad es que harto. Este se hizo con jeans, zapatillas, nos juntamos mucho, hicimos todo a mano. En otro ha entrado empresas constructoras a hacer el diseño también. Y una de las cosas más bellas es que el equipo médico de imagenología, el equipo de técnicos auxiliares, quienes hacen el aseo, todos juntos, hasta el día de hoy siguen poniendo banderines y otras han hecho un huerto también. Este es el Jardín La Fuente, está así ahora. Y en a lo mejor puedo decir algunos criterios que son simples, pero se ha estudiado, por ejemplo, que los contornos ojalá sean redondeados en vez de líneas rectas. Las líneas rectas para la mente son como más duras y más bruscas, y las líneas curvas son mucho más cálidas y acogedores, permiten armar rincones. Y en un hospital la gente de repente quiere juntarse con su familia en una esquinita, o lo que nos ha ocurrido, pacientes que llevan un libro y pueden estar con un libro. Permite jugar más con intimidad o con encontrarse con grandes. Uno de los criterios es que son lugares para estar. En los hospitales, en general en Chile, hay 2 realidades que son las más generales. Una, o son patios, jardines abandonados en descuido, o podemos encontrar algo realmente cuidado, precioso, hasta con pasto, pero no hay ninguna banca, no hay nada para estar, el mensaje es muy claro, acá solo se mira, por favor no entre. ¿Ya? Entonces lo nuestro es que sean lugares de encuentro, que tenga floración permanente. Entonces se eligen especies que puedan florecer en las distintas estaciones para que siempre el criterio que habla la teoría y que nosotros también lo acuñamos es el despertar de los sentidos. Al despertar los sentidos podemos calmar la mente y se está buscando, la verdad, que eso también. Aquí hay uno que tuvimos una cooperación público-privado, ha sido el jardín que se ha hecho más rápido, cuando entró aquí la empresa y con un voluntariado corporativo, está así ahora. Está a los lados, hay 2 salas de hospitalizados, y la verdad es que llena de orgullo y de amor cuando uno ve los hospitalizados que salen en sillas de ruedas y ocupan con sus familiares estos jardines. Y en 2 personas distintas nos han dicho: cada vez que estoy en este jardín me olvido que estoy en un hospital. Y una mujer nos dijo: cada vez que estoy en un jardín me olvido que estoy en una cama del hospital. O sea, yo creo que eso es lo que mejor refleja. Nosotros, yo creo que una de las cosas importantes, nos gusta el terreno. Yo soy asistente social de profesión y estamos adentro del hospital.
El hospital hace 5 años atrás nos pasó una oficina. Nuestras reuniones son en el hospital, principalmente en el Jardín de los Naranjos. Y lo otro, en este minuto estamos haciendo algo que para lo que viene y para el tema de infancia nuestro de Inspira nos ayudó mucho. Estamos haciendo una pesquisa, como se dice en portugués, estamos haciendo un estudio. Nuestra contraparte, el Ministerio de Desarrollo Social del país, nos ganamos un fondo para ver cómo ha sido la experiencia de Fundación Inspira en el Hospital del Salvador. Y estamos evaluando y entrevistando a muchas personas. Esto nos abrió el tema de la infancia. Antes de llegar a eso, algo muy rápido, nuestro modelo es de alianzas. Fundación Inspira, los 3 primeros proyectos los hicimos solos. Los proyectos que han seguido después de eso han sido en alianzas con otras fundaciones de nuestro país que tenemos mucho cariño, y también en alianzas público-privado. ¿En qué estamos? Gracias al estudio que estamos haciendo, aplicamos una metodología dentro de otras cuantitativas, una metodología cualitativa que se llama observación participante, y lo primero que hicimos fue hacer registros. Nos sentamos un grupo, hemos hecho ya 18 registros. Nos sentamos 1 hora solamente a observar y a registrar qué ocurre. Escribimos todo lo que hay, describimos el entorno y lo que ocurrió. Y con mucha humildad lo que puedo decir es que incluso para nosotros, en 5 años, se nos había pasado la cantidad de niños, la cantidad de crianza que hay en un hospital público de adultos. No nos habíamos dado cuenta hasta que los registros empezaron a decir: hay niños jugando naipes, hay niños que llevan juguete al hospital acompañando a los adultos, y empiezan a aparecer los registros. Hay padres que mudan a sus hijos en las bancas de los jardines. Y nosotros en el estudio, y voy a tratar de apurarme un poquito, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para incidir en las políticas públicas de nuestro país, que los hospitales de adultos tienen que tener un espacio abierto para niños, porque son muchos los familiares que nos han dicho: tengo que ir con mis hijos, no tenemos dónde dejarlos, y lo primero que hacemos, llegamos al Jardín del Ceibo, y ahí nos dividimos. Un adulto entra a sala a ver a sus parientes, y el otro cuida a los niños. Por una parte, con la infancia, con la crianza, es eso. Vamos a hacer el esfuerzo, ya que tenemos al Ministerio de contraparte, de que los hospitales de adultos tengan un espacio abierto y ojalá un espacio cerrado también para niños. Y lo otro es que la vida parece que ha coincidido. Inspira no nació para los hospitales. Inspira nació para los espacios públicos, y la vida nos llevó a estar en los hospitales. Y ahora, desde hace 1 año, la vida nos está llevando a estar en los hospitales de niños. Y junto con la invitación que nos hicieron de poder estar en un hospital, en un seminario que es de niños y de naturaleza, que en un principio yo decía, pero no hemos concretado nada de los niños todavía. Y desde hace 1 año y medio que estamos en el tema, por lo menos conocemos ya 3 hospitales de niños, pero no habíamos hecho un jardín con ellos. Tenemos para el sábado, tenemos una fecha para hacer en un hospital de niños nuestro primer proyecto de jardín de niños en un hospital, y es en una escuela hospitalaria. ¿Se dice así también acá? ¿En una escuela hospitalaria? O sea, hay un hospital, el Hospital Roberto del Río, que tiene una escuela para los niños que no pueden asistir a una escuela por sus tratamientos médicos. Y junto a la comunidad educativa, nosotros vamos a recuperar este espacio que en este minuto está así. Nuestra metodología de trabajo es que primero hacemos un diagnóstico, es donde más nos demoramos en
conversar y en hacer un diagnóstico con quienes realmente están ahí. Y vemos cuáles son sus necesidades. Y nuestro desafío es que además del tema de la naturaleza y los niños, tenemos que incorporar el tema de que tiene que ser la necesidad de salud que también hay. Y es un desafío, no podemos poner ni columpios, no se pueden poner muchas de las cosas de niños, pero lo primero que queremos hacer es aprender más del tema. Este es un diseño que es un producto de encuentros con los mismos niños, con los educadores. Ahí hay bandejones de huerto, hay unas instalaciones, unos rincones para que hagan currículum. La verdad es que se unió la parte de currículum educativo de la escuela con poder llevar a hacer sus clases también al aire libre en la naturaleza y cuidando las necesidades que sí pueden tener los niños. Esa es la educación. Para terminar, quizás decir que tenemos un voluntariado, porque la pregunta que siempre sale es cómo lo cuidan, qué ocurre con esto, así que me adelanto. Tenemos 3 líneas para la mantención. Para nosotros es muy importante que se mantenga. Si no tenemos la seguridad que se va a mantener, preferimos no partir. La primera línea es que hay un voluntariado de Fundación Inspira, muy transversal, en todo sentido de la palabra, de distintas realidades, de comunas, de edades, que se junta una vez al mes, el último sábado de cada mes, y hacen una mantención profunda a todos los jardines que hemos creado. La otra es que capacitamos a los equipos de mantención de los hospitales. Cada jardín que se hace un trabajo de capacitación para el equipo del hospital. Y el tercero, nuestros aliados son los equipos de salud en donde se hacen los jardines. ¿Ya? Eso. Quizás solo antes de terminar, poder decir que yo creo que me gustaría decir lo que es el desafío nuestro de poder concretar el tema de que los niños sean más visibles. Y junto con eso, el tema de los pilares de naturaleza, de belleza. A nosotros nos importa mucho el tema de la belleza para dignificar los lugares y que la gente se sienta merecedora de habitar lugares bellos y lugares cuidados. Creemos que eso es un aporte que todos nosotros podemos hacer. Eso, muchas gracias. Obrigado, Doris. Eu vou convidar a Juliana Gatti para mediar esse diálogo entre vocês. A Juliana é idealizadora do Instituto Árvores Vivas, que promove programas e projetos para a conexão com a natureza por meio de apreciação, informação, restauração ecológica e disseminação da cultura ambiental. É com você. Primeiro, tá ligado? Tá. Eu queria agradecer muito a oportunidade, é uma alegria enorme, na verdade, estar aqui nesse terceiro evento, né, promovido pelo Alana, programa Criança e Natureza, que vi nascer, né, e está tão lindo, espalhando sementes aí pelo Brasil inteiro, agora América Latina, né, e em parceria com o SESC, que também é uma instituição que eu tenho muita alegria de ter tido como ser ainda a minha parceira, e a gente desenvolve muitas ações no tema já desde 2010 juntos, então é muito importante para mim, muito relevante. Em muitos momentos eu fiquei bastante emocionada com tudo que está acontecendo aqui, porque é muito forte. Eu tenho certeza que o impacto não só para nós aqui, mas em todas as nossas redes vai ser bastante grande, né? Obrigada. E queria agradecer hoje também a oportunidade de estar aqui com essa mesa incrível, né, com experiências tão relevantes, fortes, né, ancoradas em práticas que vêm aí, prática mesmo, né? Eu acho que isso é o mais forte do que eu tenho de referência de cada um de vocês. A Doris, que pude conhecer agora, Luciano também, mas a Thaís eu conheço já também há algum tempo nas lutas aí para
o meio ambiente na cidade, né? E queria... Eu, na verdade, quando a Laís falou a respeito dos riscos, né, na palestra anterior, e a gente foi trazendo a questão da natureza agora na saúde, como isso traz bem-estar para a nossa vida, eu me lembrei fortemente de uma publicação que eu li recentemente de o que a gente está chamando de risco, né, na natureza. Na verdade, está cada vez mais se comprovando que existem riscos. O risco está sendo muito grande no ambiente isolado e fechado, sem essa natureza presente, né, na saúde. Agora, por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente, saiu um compêndio de estudos que demonstraram que o fato dos materiais químicos esterilizados com base de plástico nos ambientes internos tem um impacto muito sério na saúde das pessoas, e principalmente em crianças. Eles conseguiram isolar crianças em estágio no engatinhar, né, que ainda estão desenvolvendo nos primeiros anos de vida as funções motoras, justamente por estarem dentro do ambiente esterilizado e muito em contato com o plástico. Elas estão absorvendo e inalando partículas químicas e plásticas, e isso já está, por conta do momento de desenvolvimento do aparelho respiratório das crianças, já afetando muito esse plástico, contaminando até, né, o pulmão dessas crianças e a corrente sanguínea. Então, mais ambientes naturais, né, pensando que e elementos naturais no nosso dia a dia, no ambiente interno. Pessoal aqui, eu acho que é importante lembrar que todos que tiverem colocações, perguntas, né, podem enviar aqui para a gente trazer para as pessoas participantes da mesa. Chegou aqui uma provocação para a Thaís, que eu vou compartilhar. A relação da saúde com a arborização urbana não teria que levar em conta um critério socioeconômico? Em São Paulo, bairros mais ricos são mais arborizados e têm pessoas mais saudáveis. No fim, as pessoas são mais saudáveis porque vivem perto de árvores ou porque têm mais dinheiro e mais acesso à saúde, e por isso vivem perto das árvores, né? Essa é a pergunta que não quer calar mesmo, né? Mas quando se faz esses estudos, quando você vai fazer as análises dessas estatísticas disso, tudo isso é controlado. Então, por exemplo, no ELSA é controlado se o paciente fuma ou se não fuma, né? Que é importante com esse estudo que eu mostrei nosso na faculdade. Então, é controlado pela renda, pela educação. Então, às vezes, renda o pessoal nem gosta muito de usar como controle, que as pessoas não falam muito a verdade. Então, usa nível escolar, né? Então, você controla por nível escolar, por escolaridade, por renda. No caso de doença cardiovascular, a gente está controlando por peso, está controlando por fumo. Então, assim, antes de chegar nesse resultado, obviamente que a questão socioeconômica é bem importante e ela é controlada nisso. Então, quando eu falo esse 10% de chance, é porque eu já excluí dessa análise o peso que a relação que o socioeconômico tem naquela variável. Tá? E todos os estudos fazem isso. Quer comentar? Deixa eu fazer uma provocação. É inerente pensar isso, né? Talvez a minha geração até, a minha geração não é nem tão para trás assim, mas você parava para pensar que há 20 anos atrás você falava assim, o cara mora no mato. Era assim, o cara morava num lugar ruim, morava distante da civilização, morava num lugar onde você não tinha condições. E hoje a gente inverte isso. Hoje morar no mato, você vê onde a gente está chegando. Hoje morar no mato é de fato quem tem mais condições e quem você muda a perspectiva, né? Isso é uma perspectiva que a gente está aprendendo agora. É impressionante pensar por esse lado. Tem um aspecto a respeito da evolutiva. Eu queria só comentar isso. Então, o que está se estudando assim? Que verde é esse que faz bem, né? Você na periferia, você ter um terreno baldio do lado da sua casa, que é verde, né? A hora que você vai estudar o mapa disso, ele aparece como área verde. Esse verde ele é qualificado, ele se presta para fazer atividade física, né? Ele se presta. As pessoas têm aqui, as pessoas têm até medo, né? Então ele está até relacionado com insegurança, em vez de estar relacionado com vamos dizer, restauração, né? Então assim, qualificar as áreas verdes, seja o ambiente verde mesmo, seja, sei lá, tem uma praça ao lado da minha casa. Se a praça não estiver qualificada, se tiver mobiliário, se tiver brinquedo, eu não vou usar essa praça, né? Então,
eu acho que no nosso estudar os verdes aqui, estudar a área verde aqui em São Paulo, passa muito por isso, né? A gente tem verde, mas o quanto desse verde é realmente qualificado e que a gente aproveita o máximo, né, que a gente tem. Por exemplo, a gente fez esse mesmo estudo que a gente, essa mesma metodologia, a gente fez com saúde mental aqui, um coorte de saúde mental, num estudo grande que saiu em 2014, que é o Mega City Mental Health, que é onde eles mapearam que 30% da cidade de São Paulo tem algum tipo de maior cidade do mundo com distúrbio mental. E a gente, nesse estudo até agora, a gente não terminou o estudo, a gente não encontrou relação de áreas verdes. Então, assim, para a saúde mental, talvez o fator socioeconômico aqui em São Paulo, ou essa falta de ter um verde qualificado, seja tão importante que não consiga aparecer os benefícios. Em relação à saúde mental, tem acontecido, acredito que há 3 anos, encontros na Câmara Municipal que abordam aspectos sonoros, né, da poluição sonora, que poderia ser muito reduzida com a questão das áreas verdes, né, e a gente conseguir ter um ambiente melhor para a nossa condição mental, né? E também a questão mesmo de perspectiva, né? Falam que a falta da gente não ter horizontes, vistas de horizontes, também impactam muito essa qualidade de conexão com o ciclo, né, do tempo e afeta, né, até a situação de ansiedade, né, no meio urbano. Com certeza. Isso já tem estudo, tem gente já estudando, por exemplo, você consegue hoje fazer com ressonância magnética, então eles põem as pessoas olhando para um ambiente verde. Tem gente estudando isso. Como é que o verde faz esse, né? O que é esse estresse que a gente fala que o verde faz, né? Então, você faz ressonância magnética funcional, onde você consegue mapear que a área do cérebro é ativada quando, por exemplo, você olha, eles põem uma situação de estresse, um ambiente urbano, né, barulho e tal, e um ambiente verde, e olham exatamente que locais do cérebro são ativados. Realmente são locais do cérebro que são ativados diferentes, né? Um deles ligado mais às emoções, áreas verdes, e o outro ligado ao estresse mesmo. Quando você está em ambiente urbano, você fica estressado, não tem jeito, né? Que a gente já acostumou, mas o ambiente urbano é um estressor crônico mesmo. Eu queria compartilhar com vocês, né, aproveitar também o momento da saúde. Eu tive muita felicidade de conhecer a Doris, porque a minha pesquisa de mestrado, nesse momento, ela busca avaliar como o contato com a natureza, até por meios, não somente a natureza, como a gente viu bons exemplos aqui que o Luciano trouxe, né, mas em outros aspectos sensoriais, pode trazer essa qualidade e o bem-estar, qualidade de vida e bem-estar dentro de um hospital pediátrico. Minha pesquisa está acontecendo dentro do Itaci, né, que é o Instituto do Tratamento do Câncer Infantil aqui em São Paulo, e na prática direta com o paciente de terapias, estou desenvolvendo um início de um protocolo ao qual eu estou dando o nome para a prática integrativa de terapias de apreciação da natureza. E buscando isolar, né, formas dessa natureza estar presente, por exemplo, numa UTI, né, para essas crianças e pais que estão lá. No caso do Itaci, não existe janela na UTI. Então, nem acesso o efeito da pesquisa, né, que o URIS, que a gente tem como base, né, nas relações de saúde hospitalar, ele não tem esse efeito para as crianças e os pais e os funcionários desse hospital, ali na UTI. Então, uso imagens e uso sons de natureza. E em 2 momentos existem relatos, assim, posso compartilhar com vocês experiências importantíssimas com pacientes que, ao ouvir o som da ave, com 3 anos de idade, ele imediatamente se transpôs. O lúdico imaginário dele levou ele para um outro ambiente, bem longe da cama hospitalar onde ele estava, preso, né, e submetido porque são tratamentos muito longos, né, tempo de recuperação muito longo, então ele realmente fica longe dessa oportunidade de contato, qualquer que seja, né? E ele, ao ouvir, ele brincava, ele transformou aquele som na maior brincadeira do mundo, num imaginário, né, que está só lá dentro do coração e da mente dele, onde cada canto de ave que ele escutava, ele brincava como se fosse, não, eu vou desviar, né? Era um joguinho mesmo. E um outro paciente já mais velho, com 8 anos de idade, voltou pós-transplante de medula para a internação, e ele estava muito, muito triste mesmo, chorando de tristeza profunda por estar ali novamente, né, não tendo que retornar, né, para
fazer as químios e os procedimentos, e quando ele ouviu o som da floresta com aves, ele conectou, ele falou, né, que ele lembrou do sítio do avô dele, e que ele imediatamente se acalmou naquele estresse, naquele choro, já puxou o cobertorzinho, relaxou, né? Então foi uma mudança de postura imediata, em menos até do que 3 minutos, né? Que é o que a Esther fala que poderia trazer já mudanças significativas. Então foi bastante impressionante. E eu até queria que o Luciano comentasse como ele enxerga, né, nesse processo evolutivo da espécie humana em conexão plena e essencial com a natureza, somos natureza, né? Como que as aves, o som das aves, né, ressoa na nossa vida, no dia a dia, assim, em termos de saúde também. É interessante você falar. A gente está com um projeto, agora já passou a primeira etapa, na verdade, com Albert Einstein. Não existe no Brasil um banco de imagens validado, exatamente, a gente precisa conversar depois. Não existe no Brasil um banco de imagens validado sobre natureza que você possa usar em ambiente hospitalar. E aí o Albert Einstein procurou o Butantan, o observatório, primeiro que eles queriam imagens de passarinho, para testar. E aí acabou que a gente fez uma baita coleção lá, e tem muito a ver com o que a Doris está falando, mas a gente está tentando o que a Doris está falando e o que você está falando. Esse projeto passou a primeira etapa, a gente validou, isso se chama E-Natureza. Vocês procurarem, vocês vão achar bastante coisa. A gente validou essas imagens, e a ideia é justamente usar essas imagens dentro do ambiente hospitalar, em lugares que as pessoas não têm chance nenhuma de ver. E é bem interessante que ele conecta com uma coisa que a Thaís estava comentando. A gente colocou várias imagens para as pessoas. O que essa imagem te dá? E tinha um score lá, que todo o pessoal do Albert Einstein fez todo certinho lá. E é interessante que nem é toda a imagem de natureza que as pessoas gostam. O que ganhou, que para nós, estranhando assim, uma coisa que ganhou bastante é a questão que tem a ver com o que você falou da imensidão. Cenas de oceano, imensidão, as pessoas identificaram muito com aquilo, que traz, aí as pessoas descrevem lá as sensações e tudo mais. Mas isso tem a ver também com essa parte, voltando, essa parte das aves que você está comentando, a memória, uma das memórias que a gente menos se dá conta que tem, e a gente tem muito, é a memória auditiva. E através dos sons, os sons têm a capacidade de retomar, de carregar exatamente para onde você está falando, para lugares completamente outros. Então, você tem um livro do Bernie Krause que chama A Sinfonia da Floresta, e ele explora bastante essa questão da conexão das pessoas com os sons ao redor. E que, na verdade, a gente fala de poluição luminosa, que a gente está perdendo as estrelas, e a gente tem também hoje toda a questão da poluição sonora, que está fazendo a gente perder completamente o som. Então, eu trabalho gravando canto de aves. Parte importante do meu trabalho é gravar canto de aves. E meu acervo em São Paulo é horrível, porque não há nenhum momento que você fique mais de 5 minutos sem passar um avião em cima de você. Então, você está gravando o passarinho da cana, e isso tem toda uma questão que as aves estão desenvolvendo, todo um aparato também para se adaptar a isso. Mas, no final, acho que vai até um pouco além dos cantos. Se você pede para alguém, isso para mim é uma coisa muito profunda também. Se você pede para alguém, para uma criança, desenhe uma paisagem, a grande maioria das crianças vai desenhar uma paisagem com árvore, que é esse experimento clássico que já foi feito, que a gente desenha a savana. Quase criança nenhuma vai desenhar uma cidade. A nossa conexão de lugar agradável, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em paisagem, a gente pensa na natureza, a gente pensa no aberto. E o som é o recheio disso, né? Um lugar sem som é completamente absurdo. O som, de fato, é o recheio da natureza. E por isso as pessoas têm muita conexão com o canto das aves. Chegou aqui mais uma pergunta. Em que momento os estudos que nós estamos aqui citando chegam ao poder público e como provocando mudanças na própria legislação, né? Então, questões de políticas públicas. Por que as plantas, por exemplo, têm restrições, principalmente dentro dos equipamentos de saúde, e como a gente pode mudar isso? Não sei se a Doris quer comentar qual é a situação da legislação no Chile, lá na experiência dela hospitalar, já que você está fazendo jardins efetivamente no hospital, né? E depois a gente pode comentar também aqui áreas verdes saudáveis, sistema municipal de áreas verdes e saúde, né, que a gente tem também. Posso repetir?
como que os estudos de natureza impactando positivamente a saúde chegam para mudar a legislação das cidades, de alguma forma, dos países, né? E por que algumas plantas têm restrições no ambiente hospitalar, ou as plantas têm essa restrição no ambiente hospitalar, e se é possível mudar essa restrição que muitas vezes é colocada da presença da natureza em hospitais. Gracias. Quítate los audífonos y me soplar. Difícil la pregunta, como para responderla bien rigurosa, la verdad. Porque una legislación de plantas o algo así, yo creo que es una relación con medio ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud. A lo que yo me refiero y lo que puedo dar cuenta es en lo que estoy. Y estoy dentro de la parte del Ministerio de Desarrollo Social, que es la primera vez en esta línea de estudio, que es análisis de experiencias de la sociedad civil o de fundaciones. Es la primera vez que está el medio hospitalario representado. Fue la misma la subministra que lo dijo públicamente, es la primera vez que está representado el medio hospitalario, y nosotros nos hemos ido sintiendo así como cada vez con más fuerza para poder decir algo ahí. Y ellos son nuestra contraparte, tenemos que entregar documentación, vamos a hacer un libro, y además tenemos la obligación, aparte de tenerlos a ellos, entregarles las investigaciones, de poder entregar también a la academia. Tenemos un número de 3 universidades que hay que invitarlas a conversar y entregarles nuestros resultados, junto con otras fundaciones de la sociedad civil también. Entonces creemos que en esa invitación a conversar podemos incidir algo. Ahora, ¿qué vaya a ocurrir? Nosotros nos caracterizamos por ser súper rigurosos y decir, bueno, esperemos a ver, una vez que podamos hacer algo, les contamos, pero eso es nuestra... no sabría decir si la verdad es que vamos a cambiar la política pública y algo va a ocurrir en los jardines de los hospitales. Queremos incidir y estamos haciendo la rigurosidad y los estudios para poder hacerlo. Está abierto. Yo no sé si aquí existe eso, pero en nuestro país desde hace 5 años nomás se abrió el Ministerio de Desarrollo Social, es el que se preocupa del tema de la pobreza en nuestro país. Y solo hace 5 años se abrió un fondo que es para dar mayor fuerza al trabajo de la sociedad civil y de las fundaciones, para que evalúen y en esa evaluación, en ese estudio, poder tener información para política pública. En eso es lo que estamos nosotros. No sé si respondo o no. Sim, não sei se eu queria que a Thaís comentasse, não sei se você tem propriedade para falar um pouco do programa municipal Ambientes Verdes Saudáveis. Do PAVES? É. Eu não conheço direito o PAVES, eu sei que é um programa que tem um membro da Secretaria do Verde, né, uma pessoa, lá na região de Pinheiros, eu conheço a pessoa que trabalha, que promove, junto às UBSs, né, junto às unidades de saúde, ações ligadas à sustentabilidade. Né, é isso que eu conheço que eles fazem. Então, sei lá, tem uma coisa... plantar horta em UBS, a importância de você ter... Né, acho que trabalho com jardim dentro de UBS eu não conheço aqui no Brasil, mas tem trabalhos de tentar fazer hortas, né, dentro das unidades de saúde, e quem puxa isso são os PAVES mesmo, são esses grupos. O Butantan, o Instituto Butantan é Secretaria Estadual de Saúde. É verdade. E para mim é muito interessante você parar para pensar esse discurso dentro do Butantan. No começo eu via dentro do Butantan super refratário, e hoje o próprio Butantan incentiva a gente a levar as pessoas para a floresta do Butantan, não como conservação e nem como a questão dos museus e tudo mais. O Butantan tem uma percepção grande que isso é fazer saúde. Então, eu acho que, aos poucos, isso está chegando, né? Está ecoando de tal forma que está chegando. O Butantan, oficialmente, reconhece o Vem Passarinhar como uma atividade de prevenção em saúde.
Ótimo. Só a última questão que falaram, na questão que falaram de restrições, né, dentro do equipamento da saúde, o que eu posso compartilhar a respeito de um hospital oncológico é porque, devido realmente à situação de imunidade dos pacientes, principalmente os internados, o acesso a plantas ele é proibido, né? Portanto, por plantas, madeiras, elementos naturais, porque a chance de fungos que são seríssimos para a saúde desses pacientes, eles podem estar ali depositados e a contaminar os pacientes. Então, por isso, a opção por trabalhar sempre com imagens, sons, com outros meios sensoriais, né, nessa atividade direta com os pacientes, né? Mas, obviamente, pacientes ou hospitais que não têm uma situação de imunidade tão grave, poderia-se trabalhar a presença da natureza com muito mais força. Eu acho que é isso, a gente esgotou o tempo, né? Eu queria agradecer profundamente tudo e estamos todos nós, acredito, à disposição de vocês também para a troca de informações em outros momentos, tá bem? Muito obrigada.